O texto de Ishaial 52 e Provérbios 30, Salmo 8 e Matitial 21:16, Daniel 4 e outros mais, sintam as profecias se cumprindo. Então temos o nome hebraico, que é a escrita dos hebreus, os Eldins, tá? Tem aqui todo, isso aqui está no meu estudo, entende? Temos aqui o povo dele que foi levado para cativo para as nações. Ishaial 3:24. Então um lugar de perfume haverá podridão, e um lugar de cinto uma corda, e um lugar de cabelo encrespados uma cabeça raspada, em lugar de largo manto um cilisco, que é cor vermelha, uma cicatriz no lugar da beleza. Ishaial 3:53. Quando os indígenas foram mortos pela espada e os pretos foram escravizados pelos europeus e nas Américas. A palavra chá, yasha e alcha no Strong significa resgatar, que é a palavra que eu uso no contexto bíblico, que eu acho mais conveniente e mais enquadra no contexto da história bíblica. Entende? Então, Yalcha significa ele resgatará o seu povo. Entende? É uma ideia no original Yasha, que é soltar. Soltar o que? A gente desse mundo maligno, nos levar para onde devíamos ter. Então ele abriu totalmente os portões do cativeiro, que é esse mundo. Soltou-nos e nos resgatou-nos para nos preservar. Então Yahshua fez brotar na última semana a semente da última geração. Então em 1968, ali já mostrava a queda das Torres Gêmeas, que é um sinal muito forte para essa última geração. O surgimento da tecnologia, desde a televisão, do avião, do rádio e da energia elétrica. Aqui tem, em 2019, um desenho da Economics, uma revista que fala da economia mundial, mostra o Trump aqui e mostra aqui quem estava aqui na revista aqui. Estava aqui Putin, que traía a crise mundial. Entende, irmão? Será que nós estamos vivendo os últimos tempos ou não? Essa nova geração, que dura aproximadamente 70 a 80 anos, a palavra de Al diz que até 100 anos, gerações passadas eles viviam muito mais. Então essa geração de 70 anos seria a última profetizada pelo profeta Daniel. Então nós temos aqui algumas datas que vai se cumprir as profecias finais. Entende? Está aqui um período de 7 anos, o outro período de 7 anos, mais um período de 7 anos, formatando 21 anos. Entende? Que a gente vai analisar de onde começou essa profecia. Logo aqui embaixo vai dizer o seguinte. Tem coisa aqui que eu não vou nem ler porque está marcada para o meu estudo. Eu não vou falar aqui no áudio. Vou lá onde eu quero mostrar. Se contarmos o início da grande tribulação, ela vai ter um período de 7 anos. A Figueira, como nação e estado de Charral, em 1848 foi estabelecida como nação independente. E eles vieram ressurgir com o nome Israel, que significa 3 ídolos egípcios, dos cananeus. Esses 3 ídolos egípcios é Isis, Ram e El, que é Elohim. Então, Ishahal, ela cultua essas divindades e ela é a grande prostituta contra El. Então, ela tornou-se um estado sionista, idólatra e pagão. Então, você vê a maçonaria com eles. E uma Bíblia antiga, siríaca, ela tem ilustrações na Bíblia de Mariã, Yosef e Alcha, pretos. Essa figura foi encontrada numa Bíblia antiga com figuras de Mariã, Yosef e o Messias. Essa Bíblia é feita de couro de animal e está com os etíopes. E nela é retratada que Mariã, Yosef e Alcha eram negros. Veja que não há nada em oculto que não venha a ser trazido à tona. Eu já vi Alcha numa revelação, ele era preto mesmo. Mas só no meu sonho
Muita gente não vai acreditar, né? Então, a expansão do corpo de Alcha desde a pregação de Estevão, no ano 35, depois de Alcha, no ano 50, depois de Alcha, o concílio de Alchalaim, entrando então a época da história do corpo de Alcha. Apesar de ser curta, 15 anos, é de alta significação. O corpo de Alcha deveria continuar sendo uma pequena seita judaica, conhecida como a seita dos Yaudis de Nazaré, ou crescer e tornar-se grande corpo entre os gentios também. Sair então da clandestinidade e tornar-se parte definitiva da história das nações e de Israel, entre os gentios. A porta estava aberta para proclamar a Torá, ou seja, o evangelho de Yah, do reino de Yah, que estava adormecido. Irmãos, olha que interessante. Eu ouvindo esse áudio que eu estava falando, me veio uma outra visão, uma outra revelação. A serpente, ela rastreava, ela andava no pó da terra. O pó da terra foi tirado de Adão, do pó da terra. Então a serpente andava no meio do ser humano, o instinto maligno, o instinto mau, o que está no ser humano. Todo ser humano tem o instinto mau. Quem pode dominar esse instinto mau? A Torá. A Torá é que disciplina o ser humano a não andar na carne, fazer a vontade da carne. Porque o homem que praticar a carne, ela vai morrer, porque é o salário do pecado. Então a Torá é que vai tirando esse instinto maligno do homem. Se o homem andar na carne, ele morrerá. Se ele andar no espírito, ele viverá, que é a Torá. Andou na Torá, vai ter vida. Andou na carne, vai ter morte. É o salário do pecado. Então a serpente andava no pó da terra, no meio dos seres humanos, no instinto. Então essa população aí que cresce muito com o instinto da carne, fazendo a vontade da carne e desprezando a Torá, torna-se dragão. Esse povo que se tornou dragão, que é as nações, filhos de Caim, que eram uma serpente, são eles que vão dar autoridade para a besta do Apocalipse. Porque diz que Yalhana viu uma besta subir da terra, olha só, do pó da terra andava a serpente, que representa pessoas, nações. Então a besta, ela sobe do pó da terra e depois ela sobe do mar, que é nações, povos. E o dragão deu poder para essas duas bestas. Quem é um dragão? O próprio ser humano. É o ser humano que vai fazer um matar o outro. Ele vai fazer igual o imperador Hitler. Porque quem colocou Hitler no poder? O povo. O dragão. Entende? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é do Satanás, é do diabo. É ele o acusador. Quem mais acusa o ser humano? O ser humano. Quem mais mata? Religião. Esse dragão, que é a multidão de pessoas como a areia do mar, é ele que vai dar poder a dois líderes mundiais. Essa massa pecadora, essa massa pagã, essa massa de filhos da serpente que odeiam a Torá é que vão dar poder para um líder mundial e para um religioso mundial. E vão dar poder para eles nos caçar. Você vê hoje o ecumenismo, a união de todas as religiões. Eles não guardam a Torá, eles odeiam a Torá. Então eles vão dar poder para esse líder mundial matar aqueles que guardam os mandamentos de Yahweh. Esses Ialdins aí que dizem ser Ialdins, mas na verdade não são, porque mentem, eles estarão junto com esse grupo de pessoas que vão perseguir os que guardam os mandamentos. Tanto é que eles pregam igual o sistema religioso, tudo que o sistema religioso ensina, eles ensinam, não é? E eles também é contra a Torá, como o sistema religioso. O que eles têm neles que dá a impressão que eles são diferentes? Só o nome de Yahweh e Yahshua. Mas o resto é igualzinho uma igreja evangélica, uma igreja católica. Olha, a igreja evangélica católica come o pão e o suco, não é? De mitra. Guarda o domingo para ir para os cultos. Prega que Elias e Moisés vão vir no arrebatamento secreto. Prega arrebatamento secreto. As igrejas evangélicas prega todas essas heresias deles aí. Fala o nome paz, glória, vitória, etc. Então você vê que eles, se você tirar o nome Yahweh e Yahshua desse povo aí, que segue o Jim Jones, que está na mídia, você vai ver que eles são
o sistema religioso. Eles são a pedra de tropeço, porque eles tropeçam na Torá. Eles não entraram e nem querem deixar os outros entrar. Eles vieram justamente para dificultar a entrada daqueles que são escolhidos de algo. Por que eles são aves de rapina? Porque eles roubam a verdade. Eles não deixam a verdade chegar nas pessoas. Você quer ver um exemplo? Quando começou a falar dos 4 pilares, etc., eles tiravam a gente do grupo. Eles nos execravam, nos expurgavam. Não é? Na época do arrebatamento, lá dia 8 de abril, foi mas excluíram todos nós. A Emanuela, o Francinado, eu, porque eles não queriam ouvir a verdade da Torá, que até hoje nós bate na